Boa tarde, boa noite. Atualmente são 2 da madrugada e eu vou começar aqui o vídeo de direito previdenciário brasileiro. Primeiramente, temos que abordar são 3 temas de 3 livros diferentes, sendo o primeiro baseado em ações previdenciárias, o segundo baseado em competências e o terceiro, por sua vez, baseado no aspecto geral. Quando entramos no primeiro aspecto, ligado às ações previdenciárias, entendamos tanto os benefícios previdenciários comuns, os acidentais e assistenciais, com um certo aspecto da natureza, com exigido nos nexos de causalidade e também as coisas que exigem que, obviamente nos casos de acidentários, que o acidente tem que ter vinculação com a atividade laboral, tem que ter um nexo entre eles. Nisso, pelo fato do Estado ser uma coisa gigantesca e haver vários tipos de problemas, há também a necessidade de não prejudicar o integrante desse benefício, seja ele, seja o secundário dele. Então, se criou, por conta disso, os critérios de competência e delegação dessa competência. A competência, primariamente, seria da Justiça Federal, mas como a Justiça Federal não chega a todos os estados, e com uma exceção que vai ser vista na próxima lei de 70 quilômetros, a Justiça Federal pode delegar para a Justiça Estadual, isso é visto no artigo, acho que é o artigo 109, e isso afeta. As demandas acidentais, por vez, elas são tratadas dentro da própria Justiça Estadual, é quase uma exclusividade dela, tanto que tem até súmula do STJ e do STF falando disso. Acho que do STJ é a súmula. Acho que é 14, não, acho que é 15, acho que é 15. Dentre os tipos de benefício, temos assim, algumas regulamentações encontradas essas na, acho que é na Lei 8.742 de 93 e temos também algumas diferenças de tipos de benefícios, já que eles não são todos similares. Tem o de maternidade, o de acidente, o de pensão por morte, o de aposentadorias e outros aspectos. Eu acho que esse é verdade tem outra lei, se eu não me engano. Peço perdão, professor, se você está vendo esse vídeo aqui desse jeito, é que eu tô literalmente às 2 da madrugada depois de ter feito toda a redação desse vídeo aqui, que amanhã eu não vou ter tempo. E em sequência, nós começamos a ver também as necessidades das outras faculdades do procedimento, já que, a fim de garantir uma celeridade para a pessoa não sair prejudicada, tem as juizados especiais da linha federal. Esses baseados na Lei 10.256 mas com adendo. Eles só, por exemplo, processos com causas especiais ou abaixo de 60 salários mínimos. Acima disso já não entra. Pode haver que possa crescer no meio do procedimento. Aí ele pode entrar, tanto que pode até receber no precatório, que podemos ver na lei futura aqui, mas não é o caso desse manual em si. Também tem os reajustes de vida inteira, já que ele vai ter que fazer todo ano, ele vai ter que mostrar aquele aspecto, vai ter que fazer o cálculo dos maiores, tendo o cálculo dos maiores salários, tendo o cálculo dos salários integrais, dependendo do regramento, que varia um pouco de lei para lei. Também temos os reajustes anuais, que é para a pessoa não ficar presa no mesmo valor a vida inteira, também por conta da inflação e outros fatores. Também temos tanto que essa parte do 100% que eu falei, que é de todas as contribuições, ela vem por conta de, acho que de uma emenda constitucional, ou uma emenda complementar. Eu agora não lembro certinho como que é o fator. Acho que vamos agora passar para a próxima lei, acho que é o
Acho que agora é o do Hugo Góes. Já é o do Hugo Góes. Indo agora, porra, as competências de julgamento, elas variam um pouco, mas para entender elas, a gente tem que entender o primeiro conceito, que o INSS é o INSS. O INSS, pelo como o pessoal tem que saber, é uma autarquia federal. Logo, a maioria dos processos envolvendo ela é de competência da Justiça Federal. Ainda mais as ações envolvendo o RGPS. Com algumas ressalvas, havendo casos de competência, também existe a maioria dos fatores estaduais, que é os que eu já abordei na lei anterior, eu não vou ficar repetindo, mas existem casos excepcionais que a lei entende, que o próprio STJ também. Na verdade, esses dois não se entendem. O STF e o STJ não se entendem nesse caso aqui, porque, tipo, vamos dar exemplo. Caso de união estável, que é um problema dentro do INSS, para pensão por morte. O STF entende que isso é competência federal. Enquanto o STJ já trata isso como uma competência estadual pelo fato de se envolver com o dia de família. Eu concordo com a visão do STJ nesse caso, mas por supremacia eu acho que o STF vai ganhar essa de algum momento ou outro. Temos também as competências estaduais, as ações regressivas, já que em outros aspectos também há de se ver esse tipo de coisa, e também uma exceção dentro dos benefícios acidentários, que é também abordado na lei, sobre os danos morais ou patrimoniais decorrentes do trabalho, que aí não entra nem como justiça estadual, nem como justiça federal, mas sim como justiça do trabalho em si. Tanto que isso é até abordado na Constituição, acho que no artigo. Não é o 109. 109 é da que eu falei agora há pouco, que é o. Deixa eu ver aqui. É o, cento e, é o C 114. Perdão, tô tendo que fazer anotaçãozinha aqui porque eu tô dando esquecimento aqui do nada. Agora, indo para a Justiça, os juizados especiais federais, esse CA foi, eu falei como falei anteriormente, tem algumas matérias previdenciárias que foram excluídas da competência do próprio, derivado acho que foi do artigo 3º, e também tem algumas atividades que temos que entender que são regramentos de recursos especiais avaliados pelo STF, avaliados por outros órgãos que entendem algumas ausências de requerimentos, já que muita gente tenta anular, muita gente não, o próprio órgão tenta anular a pedido de alguns pedidos, pelo fato de que o indivíduo, por sua vez, não ter tido cobrado previamente o órgão administrativo. Não é válido usar isso como argumento de para tentar incapacitar, dizendo que a pessoa não teve interesse na ação. Ela teve, tanto que senão ela não teria abrido o processo. Também temos outras coisas como os benefícios de prestação contínua, já que essa é uma coisa muito importante para o INSS, sendo garantido acho que pelo artigo 200, não, 203V da CF, e a competências sendo a competência da Justiça Federal, mas podendo ser estadual caso não haja domicílio perto do segurado. Isso lembrando da regra dos 70 quilômetros. Isso vai estar dentro do relatório. Então, estou lembrando aqui para porque tá meio complicado. No relatório é muito gigante também, deu umas 26 páginas. Aí também temos as configurações previdenciárias, sendo essa uma dívida ativa da União, como visto na Lei 11.457. Também a execução da Justiça Federal. Execução da Justiça Federal, com algumas exceções, mas são bem exceções, que podem acontecer de cena trabalhista. Mas isso não é regra, é uma exceção. Também nos mandatos de segurança, já que podem haver mandatos de segurança, sendo eles dependendo de qual entidade, qual indivíduo você está atacando, a autoridade coautora, sendo, no caso do presidente da República, o STF, no caso de ministros do Estado, o STJ,
E os atos de tribunais regionais ou juízes federais no Tribunal Regional Federal, TRF. Também existe o quesito da ação civil pública, que é um recurso, pode ser usado, que é usado, que essa tem que ser proposta pela, acho que é pelo MP, ou MP federal, não acho que o estadual não tem esse direito, e ela é tanto vista na jurisdição do STF quanto na jurisdição do STJ, é tipo um consenso entre eles. Também temos as previdências complementares, podem ser de plano aberto e fechado, que são de competência da justiça comum. E agora vamos ir para Marisa, a doutora Marisa, que fez um documento de quase 70 páginas para a gente ler. Mas faz parte, né? Como é que fala? É sertões, a gente vê. Aí entramos na competência de Justiça Federal, que aí temos todos os aspectos que a gente tinha visto antes, só que agora abordando um pouco mais com clareza, já que tá, além de falar do óbvio da Previdenciário, ele também entra em muitos assuntos do processo civil, aí falando das 6 regiões, como funcionam as regiões, ele aborda as competências absolutas do INSS, como dentro da Justiça Federal, ele fala daquele regramento que eu falei duas vezes aqui, dos 70 quilômetros, ou da vara federal, já que se você morar num lugar que tem a vara federal, você vai ter que atuar na vara federal. Agora, se você não morar até 70 quilômetros dessa vara, você pode entrar no justiça pela especial, porque a justiça não chegou até você, ela não chega o suficiente até você, então você não tem como ir até ela. Então você é garantido que você tem esse direito. Você tem que ter o direito de participar dos negócios. Também existe uma coisa, eu acho que é das sanções, que dependendo do caso, a lei permite você escolher um tipo de tanto a parte federal, Tavara, posso estar falando uma coisa meio errada, vai estar melhor explicado no relatório isso aqui, mas em determinados casos da federação, onde tem dois órgãos federais, isso varia muito do desejo do autor, com exceção do Julgado Especial Federal, que esse tem competência absoluta. Ele pode passar por cima dos outros, dependendo do que ele tiver no aspecto. Se tiver no negócio dele, vai ser nele, porque ele é mais célere, ele é mais simples e ele é mais econômico. Então o pessoal tem preferência nele. Os outros deixa pra lá. Só se precisar dos outros. O pessoal quer focar nele. Também temos os mandados de segurança, que eu já abordei na lei anterior. A parte dos processos de gestão de trabalho, esse também já abordado na lei anterior, pela Justiça Lei Estadual. Aí temos as tutelas, que podem ser tanto urgentes quanto provisórias, mas ambas têm que ter alguma coisa para consolidar essas. Sendo urgente, tem que ter um risco literalmente de dano ou ao direito do mesmo, e o evidente tem que ser consolidado, tem que ter uma tese para dizer que dali é, certo? Como os processos podem demorar, também tem as correções monetárias e os juros moratórios, que ambos dois, não, o segundo tem base na caderneta de poupança para fazer a porcentagem, que antes era 5%, depois foi para 1%, depois foi para a caderneta de poupança, porque ficou muito, uma hora ficava positivo demais para previdência, outra hora ficava muito negativo a previdência, porque pagar 12% ou pagar 6% ao ano era complicado. Aí preferiram adotar a caderneta de poupança. Também temos que lembrar da Lei 8.213, que é a que é atual que usa para correção monetária. Nos honorários advocatícios, você tem que lembrar do regramento, já que tem uma tabela própria dele. Tá lá no relatório, copiei do livro. E deve ser. E também deve ser lembrado, súmula vinculante de 47 da STF, e dos valores que podem ter, que inicialmente, pela base grossa da tabela, pode variar 10 a 20%, mas dependendo do valor, pode chegar de 1 a 3%. Sim, dependendo do negócio, pode ficar pesado. Aí temos a justiça gratuita e as custas. Com a justiça gratuita, tendo que provar toda a estrutura, tendo que ter todo aquele aspecto base.
de justiça gratuita, você tem que provar que você não tem recurso, não quer dizer que você é pobre, você não tem recurso para arcar com aquela dívida. Pode ser que você ganhe 10 mil, mas você gasta esses 10 mil todo com a sua família, com remédio, com negócio, então você não vai ter esse dinheiro. Já lembrando esse caso aí. Também temos isenções de custos, já que o INSS não pagará certos valores, ele não é isento de todos, tendo que ter algumas regras que fazem ele pagar. E também existe coisas como a remissão que ele tem que pagar, que ele não tem que pagar, na verdade. Ou ele tem? Acho que não, ele tem que pagar. Então isso tem que ficar claro que ele não é isento, ele paga algumas, e isso tá até em súmula. Vejam lá no relatório, por favor, porque eu não vou conseguir abordar tudo. Já o vídeo já chegou a 16 minutos. E também temos os princípios norteadores do GEF, que é o da oralidade, da simplicidade. Oralidade é que permite eu fazer isso aqui que eu estou fazendo, fazer um pequeno documento e mostrar aos senhores como de forma resumida, ou primeiro gravar minha voz aqui, como eu estou fazendo agora também, e entregar como. Também tem a simplicidade do processo, que é para o processo tem que ser simples, a economia processual, que não é dinheiro, mas sim mais efetividade do processo sobre menos quantidade de procedimentos, de atos, na verdade, e celeridade, que o ato tem que ser razoavelmente rápido, não pode ficar muito parado, tendo que ter abordagem da ampla defesa, contraditório e também adotando conceitos de permitir a conciliação. Em continuação, já que essa parte ficou muito gigantesca pelo tamanho de coisas que ela tem, também temos as custas honorárias, que o Jeff precisa, né? Eu pegar aqui o negócio, tanto que elas têm até direitos como se fossem alimentares, já que isso precisa para o advogado, os honorários advocatícios. Alguns recursos podem solicitar assistência gratuita, com o INSS sendo sempre isento. Tendo também perícia, que tem que ser paga, para provar certos aspectos que são necessários para a lei, como relatório para comprovar que o indivíduo tem acidente, que ele não é capaz de fazer o próprio trabalho e essas coisas. A lei autoriza desde 2001 no o uso da conciliação, tanto que ela é assegurada no processo, acho que até pelo CONAGETF, ela é até assegurada no procedimento para ter. Temos também as formas de execução, que é essa que entra aqui em Código de Processo Civil, que aí é abaixo de 60 por de 60 baixo para baixo, RPV e os outros acima tudo precatório, com a parte da sentença líquida que necessita de celeridade, evitando que a ser feito posteriormente. Tem os negócios do dos prazos processuais, que são iguais para todas as partes. Tem o negócio das defesas, da defensoria, que não tem prazo dobrado no GEF. Só nesses casos também. Isso aí tem até enunciado, acho que é o 53. E também temos as provas, que é uma parte importante também da lei. Que aí tem a prova de tempo de serviço, de atividade especial, de incapacidade e benefício de assistência. A de tempo de serviço vale tanto para urbano quanto para rural. E você tem que provar que você fez aquele tempo suficiente. Acho que é 35 anos do que está escrito. Mas não pode ter sido alterado mediante as aulas que eu vi do professor. E aí, essas provas materiais são exigidas. Você tem que ter essas provas materiais como base. Você não pode usar, você não pode ficar usando testemunha. Testemunha é complementar. Eles não preferem esse testemunho. Você tem que ter a prova material do que tu fez. Aí também temos as atividades especiais, que tem a conversão de tempo, de comum, de especial para comum, de comum para especial, tem essa variação, já que pode ter sido fulano de tal estava participando de um regime aí foi para outro, ou ele estava
no regime de tempo de contribuição, aí por conta de alguns fatores ele entrou pro especial. Isso aí acontece. É que nem um indivíduo que estava trabalhando como trabalhador normal, cansou do negócio, foi fazer outro tipo de atividade própria. Aí ele entra como outro aspecto, ele não entra como base. Aí também temos também o de incapacidade, que esse precisa de laudo médico, pericial. Não precisa, em caso de doença, de um patologista. A própria lei fala. Você tem que ter um médico que saiba identificar o problema. Não precisa ser um médico específico daquele problema. Também temos que ter as comprovações técnicas por benefício, né? Que aí tem laudo social, laudo pericial e outros negócios. Aí nós temos alguns recursos previstos. Já que a sentença pode ser recorrida, temos recursos de embargo de declaração, temos recursos de reexame necessário, temos recursos de apelação que podem ser usados diante do processo. Também temos. Caralho, o que que era mesmo? Ah, lembrei. Então, temos um negócio de incidente de uniformização, que esse tenta garantir a uniformidade da lei nos JEFs, que é a parte principal desse documento, já que é difícil passar de 60 salários mínimos nesses casos aí, tem que demorar muito. E também das turmas recursais de TC e TNU, que competem em várias questões, tanto nas questões regionais quanto nacionais de tais quesitos. Aí entramos nos fatores finais, que é a parte que mais foi abordada. Posso ter pulado algumas coisas aqui, porque o assunto foi muito grande. A maior parte do assunto também está ligado com o CPC e não a Previdência. Então, se eu abordasse tudo isso aqui, seria penoso para o professor, que são as competências das turmas recursais do GEF. As ações de ações rescisórias. Tem ações rescisórias, ações exigidas, tem um aspecto extremamente importante. Elas podem acontecer de 2 anos e elas são baseadas tanto no artigo 975 do CPC quanto no enunciado, essa parte das competências, na verdade, no enunciado no 44 do FONAGEC. Senhores, eu gostaria de falar que agora são 12h19, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha atendido as expectativas. Tenha uma boa noite a todos. Eu os vejo em breve.